Provavelmente você já deve conhecer o Psycho Bear, mas você sabe a história por trás dessa skin? Fique nesse vídeo que eu vou te falar. E falar também umas teorias sobre ele. Psycho Bear. Bom, primeiramente, para quem não sabe, Psycho Bear é um bear que veio no Halloween de 2019. E ele retornou no dia 3 de novembro de 2025. Mas por tempo limitado. Eu sei que é uma coisa bem óbvia, mas caso alguém não saiba, já tô explicando desde o começo. Antes do nome dele ser Psycho, o nome dele era Louis, e ele tinha uma filha. Vamos considerar que nesse tempo ele era bem feliz, mas a felicidade dele não durou muito tempo, já que a filha dele faleceu. Trauma e insanidade. A morte da filha dele foi o gatilho inicial. A dor foi tão extrema que levou ele a ser internado no asilo Grinton. Lá a mente dele já foi fragilizada e se quebrou completamente. Lembrando que o Psycho da versão Deluxe já é outra pessoa, no caso Davidson Hyde. A diferença entre o Psycho normal e o do Deluxe é que o Louis do B-Alpha é um personagem que enlouqueceu com a morte da filha dele. E já o Davidson Hyde, o Psycho do Deluxe, é o personagem que substituiu o Louis, quando o criador do jogo, Shadman, decidiu dar uma história mais profunda e sombria ao Psycho Davidson, ou Dave. Um fato interessante sobre o Davidson Hyde é a instabilidade mental dele. O Dave é descrito como uma alma infeliz e perdida, que desenvolveu transtornos mentais graves após o trauma de perder sua família e ser atacado por um urso. Dave tinha 46 anos e a filha dele faleceu aos 9 anos. Ele então é uma alma pobre, equivocada e infeliz, que se disfarça de um urso para buscar vingança contra toda a raça de ursos. A cicatriz no olho do Deluxe Psycho é o resultado do ataque de um urso. Lembra que eu disse que ele tinha um trauma? Ele perdeu a família dele que foram mortos por ursos. No caso, essa cicatriz dele é um resultado de uma cicatriz de um urso. Na animação de inatividade dele, ele segura uma máscara de urso, provavelmente de um urso que ele conseguiu matar. E ele também é visto empunhando um pé de cabra manchado de sangue, provavelmente dos ursos e sobreviventes que ele matou. A filha dele também tinha um medo terrível de ursos quando ela era viva. O fato de ela acompanhar uma figura que se veste como um urso bizarro reforça o quanto o amor pelo pai supera os traumas dela. Podemos ver também que assim que o Psycho coloca a máscara para caçar, a filha dele começa a chorar. Isso simboliza a tristeza dela ao ver o pai se transformar em um monstro para sobreviver ou matar, mostrando que, embora ela acompanhe ele sofre muito com o estado mental dele. Resumindo, ela é o anjo da guarda de um homem que já perdeu tudo, servindo como a única âncora que o prende de algo que ele um dia foi. Ela é descrita como o último vestígio de humanidade que resta no Psycho. Ela o acompanha para garantir que ele não perca completamente na loucura, sem a presença da fantasma da filha. Ele provavelmente se tornaria uma fera irracional e imparável. Asilo Grinton. Bom, para quem não sabe o que é o Asilo Grinton, é um dos mapas mais icônicos e sombrios da franquia do Bear. O hospital psiquiátrico foi fundado originalmente nos anos 1500. O mapa é composto por diversos corredores, quartos para pacientes, um necrotério central, uma cafeteria e uma sala de jogos. A conexão com o Psycho é que ele era um paciente internado pela instituição devido ao seu colapso mental após perder a filha. Uma das teorias mais populares sugere que o Psycho, na verdade, já foi paciente do Asilo Grinton antes dos eventos do jogo. Mas não foi só o Psycho que foi internado naquele hospital, como também a filha dele, pois ambos sofriam de transtornos graves, o que explicaria por que eles estariam confinados em um hospital psiquiátrico. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas no mapa do Asilo Grinton contém várias frases perturbadoras nas paredes, como: será que eu realmente mereço estar aqui?
e também eles não acreditam em mim, que muitos jogadores associam à instabilidade mental e ao passado trágico do Psycho. Então, com isso podemos ver que na prática o Psycho é frequentemente associado ao asilo, porque ele é um dos personagens que melhor personifica o tema de terror psicológico e instabilidade que o mapa Asilo Grinton tenta transmitir. Vale a pena também lembrar que na história do Bear Alpha, o Davidson Hyde, a versão Deluxe, tem uma história de vingança contra os ursos, o que torna um caçador instável, reforçando sua imagem de alguém que perdeu a sanidade e poderia ter passado por uma instituição, como Grinton. O fato dele se vestir como um urso para caçá-los por dentro é visto como uma manifestação de psicose. O Asilo Grinton serve como um cenário que representa o auge desse colapso mental. A perseguição no Asilo Grinton. Na história do Bear, o Sam é um dos personagens que exploram o Asilo Grinton. É sugerido que o Psycho caçou o Sam, ou outro sobrevivente liderado por ele, nos corredores do hospital, tornando-se um dos maiores traumas e obstáculos. Mas vamos para o que interessa. Por que o Psycho virou um Bear? Então, a transformação do Psycho não foi um evento sobrenatural clássico, mas sim o resultado de um colapso mental total e do caos causado pelo vírus Bear. Tem os principais motivos. O primeiro é o trauma, a morte da filha dele. O segundo, o vírus, ou surto Bear. Vou explicar o que é o surto Bear. Quando a entidade ou vírus conhecida como Bear começou a se espalhar e dominar as pessoas, o Psycho já estava instável, então ele não se tornou um urso biológico, mas sim adotou a persona de urso. E ao vestir a fantasia, ele deixou de ser humano para se tornar o Psycho. A máscara serve como um escudo para esconder sua dor e a identidade real. Pessoal, a história é muito mais longa do que isso, mas só vamos falar por aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E agora vamos partir para as teorias sobre o Psycho. O Psycho é o Harry McMaster? Parece zoeira, né? Mas, por incrível que pareça, essa é uma das teorias de alguns jogadores de Bear. Bom, um amigo meu fez um vídeo pro YouTube falando sobre essa teoria. E nesse vídeo ele falou que eles têm a roupa igual, bem idêntica. Olha, eu vou estar mostrando aqui pra vocês compararem. Então, sabe o Harry? Repare bem na roupa dele. Ele diz que a roupa dele é igual ao do Psycho Survival do Bear Asterisco. Você pode reparar que realmente é igual. E olha só isso. Essa roupa que o Psycho tá usando por baixo é muito idêntico a essa do Harry, só que um pouco mais encardida. Você também pode ver que as calças deles são muito igual. Então, será que é só uma coincidência ou eles realmente são a mesma pessoa? Então, pra mim, isso não deve ser verdade e não pode passar de uma coincidência, porque o cargo deles é muito diferente. A história deles não tem nada a ver um com o outro. Até porque o Psycho tem um nome verdadeiro, né? Que é Louis. E o do Deluxe, que é o David. E já o Harry é diferente disso. Então, pra mim, eu descarto essa teoria. Tem outra teoria que faz mais sentido, que muita gente fala sobre isso. E eu também já vi pessoas gravando e falando um pouco sobre isso também. Sim, estou falando daquele Robloxiano que fica sentado quando vamos lá no Atrocity, na Cheese Factor. Por que seria esse Robloxiano? Então, se você olhar bem, você pode ver que as pernas deles parecem um pouco machucadas. Provavelmente foi o Sam que machucou ele. Tá, e por que o Sam fez isso com ele? Provavelmente deve ter se estressado. Como uma vingança, nessa hora aqui, ele fala que o Big Murphy queimou o Atrocity. Isso deve ter trazido mais revolta ainda pro Sam. E o que reforça mais ainda essa teoria é que o Psycho antigo, uma versão bem antiga mesmo, é bem parecida com a roupa desse Robloxiano. Vou mostrar pra vocês aí. Essa versão aqui, podemos ver que a roupa dele é idêntica desse do Robloxiano. Um pouco diferente a cor, né? Mas até que parece. E outra teoria é que o Errol Bear pode ter atacado ele por conta que ele simplesmente disse que foi o Big Murphy que queimou o Atrocity, não o Sam. E pra quem não sabe, o Big Murphy não é o Sam, mas sim o falso Sam que o Errol Bear criou pra acusar o Sam.
Pode ser que o E-Robert descobriu que o sobrevivente falou sobre isso e ele ficou revoltado, ao ponto de colocar uma fantasia nele, à força. Porque na verdade o Big Mefin nunca foi um urso verdadeiro, e sim uma cópia do Sam. E pra mim essa teoria aí também não faz sentido, porque o próprio nome do Psycho já diz que ele é um assassino, ou seja, ele mata porque ele quer e não porque ele é forçado. E ele usa a fantasia para esconder as dores que ele sente e o passado obscuro dele. Então, gente, como eu falei, a história do Psycho não acaba por aqui. Ainda tem muita coisa e muita teoria, mas eu não vou falar ainda nesse vídeo, porque já tá longo. Imagine se eu falar mais ainda, né? Teve diversas coisas ainda que não deu pra eu falar, mas é isso. Então, muito obrigada por assistir, gente, e até o próximo vídeo.